A invisibilidade é uma regra, né? A invisibilidade ela é dada como largada para o artista periférico. Então, quando ele consegue realmente ter uma projeção, é porque ele já acumulou muito, muito, né? Então, isso dá uma densidade, uma consistência muito grande a essas pessoas que continuam fazendo arte, né? Falar de arte e periferia. Acho que é uma coisa muito importante é situar o que é a periferia, né? O que configura a periferia. São áreas da cidade onde o Estado aplica políticas de repressão e deixa muitas lacunas quanto aos serviços, né? Então, por exemplo, o correio não sobe determinadas favelas, não vai, determinadas lojas não entregam serviços, tem verdadeiros apagões de circulação na cidade. Uma cidade como Rio de Janeiro, 10 horas da noite, não há mais transporte público para muitos lugares, não tem iluminação, não tem calçada. O transporte ele fica muito caro, porque você tem que pegar um táxi, tem que pegar um Uber, você vai ver uma peça no centro, que é onde tem a concentração dos equipamentos, que acaba 10 horas da noite, você tem que voltar para Pavuna, e aí você vai de metrô, enfim, é uma circulação muito complicada, né? E muito precarizado os serviços, né? Tem um contraste enorme na cidade do Rio de Janeiro entre a qualidade de vida da Zona Sul, né, e de todos os demais bairros, né? Você tem até um mapa que você pega, um mapa turístico da cidade do Rio de Janeiro, ele vai até o centro e o resto da área, é um mapa que a prefeitura distribui, não aparece os bairros e é um grande verde, assim, é uma grande mata verde, né? As favelas são grandes verdes, assim. Então é uma ideia maquiada de cidade, né? E as políticas públicas respondem a isso. Então, o artista da periferia, né, a produção artística dele é um reflexo desse enfrentamento da vivência na cidade também. Ele também enfrenta a produção artística da maneira como ele consegue, né? Assim como ele enfrenta a circulação e a habitação na cidade da maneira como ele consegue, porque os serviços a estrutura não está disponível para ele, né? Então, a adversidade ela é sempre uma constante na produção de arte periférica. Por isso, a palavra resistência ela é sempre muito usada e sempre muito presente, porque realmente há obstáculos constantes colocados pelo próprio Estado, né? A gente tem aí uma política de genocídio, né, em curso, né, uma política de segurança pautada na morte de uma determinada população, focada na juventude negra periférica, e isso é constante. Então, isso obviamente reflete na produção artística, não só pela estrutura que o artista tem que criar, mas também pelos temas. O que é caro dizer a esse artista periférico? Ele não tem como não falar de temas como racismo estrutural, por exemplo, de opressão, né, enfim, são temas, mesmo que não sejam diretos, explícitos do trabalho, ele está ali de alguma forma, né? A ideia de, por exemplo, ateliê, de estúdio, de sala de ensaio, né? Você ter uma companhia de dança que você ensaia num piso de madeira, né? Isso é uma espécie de privilégio do artista que está numa outra situação, né? Um artista que inclusive tem tempo de se dedicar ao seu trabalho, né? Quando você vê, por exemplo, o trabalho do Hélio de Sica, né? Que foi muito inspirado nas favelas cariocas, na Mangueira, enfim, nessa vivência que ele teve, né? O Hélio é praticamente um cientista, né? Porque ele detalha por que ele usa o amarelo, por que ele usa o branco e o vermelho, e o espaço e a relação do espectador com a obra, de vestir, né? Da dança, enfim. Então, ele consegue, ele tem tempo, ele dispõe de tempo, de estudo, de pesquisa, né? Que é uma situação realmente ideal, né? É assim que o artista deveria criar, né? Ele consegue fazer isso. Já o artista periférico, a gente tem, por exemplo, o Cartola, que é um ícone, né? O Cartola foi flanelinha, o Cartola servia cafezinho, né? Ele teve os empregos que ele pôde ter e ele é um dos maiores poetas e conseguiu ainda assim ter uma produção
poética, musical, que é incrível, né? Então, eu acho que esses dois exemplos assim refletem bastante a forma como essas produções acontecem na cidade do Rio de Janeiro. Né? O jongo, por exemplo, é uma espécie de obra coletiva, né, de um grupo, né? Os jongueiros são pessoas que hoje, né, o jongo está espalhado pelo Sudeste, né, mas é raro, né, o jongo da Serrinha é quase que um grupo de jongo privilegiado, porque a gente consegue se dedicar ao jongo, e nem todos também, né, os bailarinos, os dançarinos, é um grupo grande, tem outros empregos, são pessoas que são enfermeiras, são assessorista de elevador, são pessoas que têm professores, enfim, são pessoas que têm outros trabalhos e através desses outros trabalhos, que são subempregos, são trabalhos não nobres, são trabalhos que não são bem remunerados, que não têm estrutura, mas que consegue garantir com que ele tenha algum tempo livre, né, e que faça na sua casa, na sua laje, no seu quintal, na rua, né, a sua arte. Né? Então, eu acho que isso já dá bastante assim, o contexto da situação. Né? Tem uma questão também que sempre aparece entre essa questão da produção artística da periferia, que é a cultura popular e a arte. Né? Cultura popular é arte, não é arte, é bom juntar, é bom separar. Né? Hoje, né, assim, historicamente, a cultura popular ela sempre foi desqualificada em relação à arte, como se ela fosse algo menor, algo que fosse uma coisa meio espontânea, meio sem sofisticação, uma espécie de pré-arte ou subarte, algo desse tipo, né? E porque justamente as condições são muito diferentes de trabalho, né? O artista periférico, o grupo, ele não tem o tempo disponível, enfim, o cuidado, né, que o outro artista tem, então isso cria, né, situações onde uma é melhor ou mais qualificada, né, do que a outra. E isso é uma coisa do senso comum e que se reflete nas políticas públicas também, né? Quando você tem editais, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, né, que a gente já teve aqui um orçamento na Secretaria de Cultura de 200 milhões, né, hoje isso está em 30, né? Quando você abre editais, né, você faz um edital de fomento, onde as artes, consideradas as artes, o teatro tem um edital cujo teto é de R$400 mil, o que não é um alto orçamento, né? Mas quando você vai fazer um orçamento para a periferia, você joga isso tudo num grande bolo, aí tudo passa a ser arte periférica, então se é música, se é slam, se é teatro, se é dança, é tudo a mesma coisa. Quando para cá você você tem o teatro, você tem a dança, você tem o circo, você tem o cinema, né? Você consegue separar isso. E aí esse orçamento, esse edital, de repente, ele cai para um teto de R$8 mil, né? Então, você está dizendo que, na verdade, aquela cultura periférica ali, ela é uma espécie de ensaio para a arte, ela está ainda numa espécie de laboratório, né? Então, isso também se reflete bastante nas políticas públicas, né? Um outro exemplo disso é, por exemplo, o próprio carnaval, né? O carnaval... ele é uma espécie de ópera popular gigantesca a céu aberto, né? E que ele tomou uma dimensão tão imensa, tão grande, né? É a nossa produção cultural mais conhecida mundialmente, assim como o samba, né? Que é outra arte da periferia, né? E ele tomou uma dimensão tão imensa, ele gera 10% do orçamento da cidade, ele movimenta cerca de 4 bilhões do orçamento da cidade. Então, ele deixa de ser considerado cultura e passa a ser considerado turismo, economia. Quem lida com carnaval hoje é a Sete Rio, é a Rio Tour, né? São os negócios da cidade que tratam desse bem cultural. Então, não é a Secretaria de Cultura que cuida do carnaval, né? Esse acontecimento épico que dura, na verdade, 12 meses, né? Para o carnaval acontecer naquele momento, daquela forma, ele precisa acontecer e ser engendrado durante o ano inteiro. E isso é uma compreensão da cultura, mas ele ganha uma dimensão tão gigantesca que ele passa... Não, vocês ficam aí fazendo a cultura de vocês, mas isso aqui agora é uma coisa da economia que a gente vai ter que tratar, né? E esse mesmo processo acontece, de uma certa forma,
com a cultura popular e a arte. Então, essa divisão entre cultura popular e arte, ela, na verdade, fortalece uma espécie de hierarquia, como se a arte fosse superior à cultura popular, né? Então, por exemplo, quando o Bispo do Rosário, que era um paciente de doenças mentais e que é um esquizofrênico que vivia numa situação de miserabilidade, né? Quando o Bispo que não tinha nenhuma formação artística, nenhuma, né? Era um gênio das artes plásticas. Quando o Bispo do Rosário ele passa a representar o Brasil internacionalmente, com exposições individuais e ser considerado um dos maiores artistas plásticos brasileiros, ele deixa de ser considerado um artista popular e passa a ser reconhecido como artista plástico, né? Então, isso é muito perverso ainda, né? Esse inconsciente coletivo, ele é perverso e ele alimenta políticas públicas, como, por exemplo, o fomento de baixo orçamento para as artes da periferia, né? Que quando o governo ele se mobiliza, ele assume essa responsabilidade sobre a produção cultural, que é visceral para o país, né? Ele coloca lá menos orçamento, e aqui onde está se engendrando a arte com mais cuidado, né, com mais estrutura, ele coloca mais recursos, reproduzindo uma lógica de concentração de renda, que é o que a gente vive em todas as escalas, em todas as áreas do Brasil, né? Então, eu acho que a cultura da periferia, ela está sempre lidando quase com uma questão de vida ou morte, né? Ela está sempre resistindo para garantir a sua própria existência. É muito visceral essa relação, né? Então, ao mesmo tempo, isso dá a ela uma força muito grande, porque quando ela aparece, ela pula 20 casas para frente, né? Que é o caso do jongo, por exemplo, que era uma arte da senzala, que acontecia ali na periferia, nos quintais de favela, meio considerado uma subarte, algo assim. E, de repente, o jongo, quando vem o decreto, a política do patrimônio imaterial, ele passa a ser reconhecido como um dos 6 patrimônios imateriais do Brasil, do mundo, né? Então, ele dá um salto gigantesco, ele passa da invisibilidade total, quase da criminalização, como acontece nas cidades do interior, onde os prefeitos criminalizam os jongueiros que vão para a praça fazer jongo, né? Então, ele passa da invisibilidade total para o status de pilar da cultura nacional, né? Que é a mesma coisa que acontece com o samba e com o carnaval, né? Eles vieram desse lugar periférico, escondido, subjugado, atacado, criminalizado, para ser a representação identitária do país, né? Então, a periferia tem essa força, porque para acontecer a arte periférica, o artista periférico, ele traz no seu corpo todo esse processo de resistência, de vencer os obstáculos. Ele está sempre vencendo obstáculos, né? A invisibilidade é uma regra, né? A invisibilidade ela é dada como largada para o artista periférico. Então, quando ele consegue realmente ter uma projeção, é porque ele já acumulou muito, muito, né? Então, isso dá uma densidade, uma consistência muito grande a essas pessoas que continuam fazendo arte, né? Uma forma de fomentar a cultura periférica é desconcentrar tudo, né? É desconcentrar os equipamentos culturais, né? Você pega o mapa da cidade do Rio de Janeiro, que tem a maior rede de teatros da América Latina, e isso tudo está concentrado no centro e na zona sul, né? O fomento, hoje em dia a gente está realmente sendo muito atacado e criminalizado, as artes em geral, né? A gente só está tendo agora leis de incentivo, né? Que são leis que o mercado decide, né? Para onde é que vai o fomento. E o mercado não decide pela cultura popular, né? Porque a cultura popular ela faz parte, ela foi historicamente construída essa narrativa de que ela é uma arte menor, né? É algo mais precário, então, e ela é mais coletiva, né? A cultura popular ela lida com a coletividade, ela precisa da coletividade, ela precisa do quintal, ela precisa da laje, ela precisa que as pessoas façam comida para estar ali no ensaio, elas precisam fazer uma vaquinha para passagem, enfim. Ela lida diretamente com a coletividade, com conceitos de solidariedade, né? Isso é uma imposição praticamente, né?
Então, ela passa a ser algo mais caro porque ela é mais coletiva, enfim. Você, para levar o Filhos de Gandhi para a França, você tem que pagar passagem para 50 pessoas, né? Enfim, uma escola de samba, né? Então, assim, a gente tem um contexto totalmente concentrado, né? As leis de incentivo concentram em determinados produtores, né? E concentram em determinadas cidades e dentro da cidade concentram em determinadas regiões, né? Então, na verdade, a gente tem que inverter a lógica, a gente tem que colocar os maiores orçamentos na periferia de fomento, a gente tem que estruturar os equipamentos, né? Culturais, não necessariamente teatros, mas praças, casas, quintais, oficinas, lares. A gente também tem que absorver essa estética periférica, que é, na verdade, uma tecnologia de ponta de se fazer cultura, né? Porque é a própria resistência, a própria invenção e a criatividade, né? Então, isso seria uma forma da gente passar a fomentar algo que já está lá, que os pontos de cultura foram um pouco essa ideia, né? Mas ainda trabalhando com baixo orçamento, porque a pasta, o Ministério da Cultura, historicamente, tem um orçamento menor do que todas as pastas, né? Então, essa tecnologia dos pontos de cultura, ela é muito norteadora, né? Para entender que a coisa já está acontecendo lá e ela precisa ser fomentada com orçamentos bem maiores e não orçamentos para a periferia, que são orçamentos pequenos, porque, afinal de contas, as pessoas já estão acostumadas a tornar R$1 em 10, né? Então, eu acho que essa lógica tem que ser mudada.